Irmão Nathaniel, a paz de Alcho. Melhorou. Essa caixinha tá dando para ouvir melhor. Assim seja. Assim seja. Então vamos abrir lá, irmãos. Alcho. Profeta Alcho. Profeta Alcho 51, 14. E Alcho 51, 14. Aí fala assim, ó, na Bíblia King James. Aí fala assim, ó, os exilados e cativos muito rapidamente serão colocados em liberdade, e em cadeias não haverão de morrer. No exílio não descerão à sepultura. O seu pão diário jamais lhe faltará, viu? O seu pão diário jamais lhe faltará. Pois eu sou Ial, teu Ial, que agito o mar para fazer rugir suas poderosas ondas. Ial dos exércitos, o Eterno, é o meu nome. Coloco as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, viu? Te protejo com as... Coloco as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus e estabeleça nova terra. Declare a Sião, eis que tu és meu povo. Viu? E quando fala assim, ó, coloca as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão. Quando fala sombra, você lembra de qual passagem? E irmão, vamos ver, irmão Euder. Paz de Alcho, irmãos. Paz de Alcho, São Bruno. Paz de Alcho. Eu lembro de Salmos 23. Salmo 23. Fala aí, como que fala assim, ó. Não, Salmos 91. Isso. Salmo 91. Isso, Salmos 91. Que fala assim, ó. Aqueles que abrigam no esconderijo do Altíssimo. Isso, mas ainda não é essa palavra. É aqui, ó, cântico. Vamos abrir aqui, ó. Cântico? Cântico. Porque hoje nós entendemos quando fala macieira. Porque está falando da árvore. Porque, viu, irmão, que estava escondido. Por isso que fala assim, ó, coloca as minhas palavras na tua boca. Aí nós lembramos de qual personagem? Ermial. Quando você pega Ermial 1, fala assim, ó, eis que eu coloco as minhas palavras em tua boca. Aí quando você pega aqui, fala, coloca as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus e estabeleça nova terra. Declare a Sião, eis que tu és meu povo. Porque quando você pega aqui sombra, e você vai lá, vamos primeiro lá em Cântico, na Bíblia Alxalã. Isso. Vamos pegar aqui na Bíblia Alxalã, Cântico 8. Quando fala Cântico 8, aí é uma, como se diz o irmão Edcleito, tremendo, porque Cântico 8, nós lembramos do quê? De Davi. Aí quando você pega aqui, ó, Cântico 8, 5. Todos chegaram, irmão? Já? Então vamos aguardar. Aí aqui fala, ó, Cântico 8, 5. Aí fala assim, ó. Vamos pegar aqui no 8, 5, vamos pensar no 8, 5. Cântico 8, versículo 5.
Aí fala assim, ó. Quem é essa que sobe do deserto, apoiada em seu amado? Quando fala aqui, irmã Tamires, é uma pergunta, que está perguntando, quem é essa que sobe do deserto apoiada em seu amado? Quem é essa? A paz de Alcha. Qual igreja? Isso, Filadélfia. E apoiado em seu amado. Isso, papai Micael, que faz um link com qual passagem? Isso, certinho, mano. Porque a mulher está com a lua sob os pés. Sob é de baixo ou em cima? Sob. Irmã Tamires. Isso, é de baixo, certinho. Exatamente. Aí fala, quem é essa que sobe do deserto apoiada em seu amado? Viu, irmão, como que a palavra está codificada? A necessidade do intérprete para nos ensinar a compreender a palavra, porque essa fé que está sendo nos dada é a fé para nós poder vencer. E essa palavra era exclusivamente para os fiéis. Por isso que a palavra fala, dê a quem sabe ler, a quem não sabe ler, eles não vão entender, nem vão compreender, não vão conseguir ler. Até o tempo do fim. Porque no tempo do fim, irmão, é de algo? Porque só no tempo do fim. Pai Jorge, seu Pai Jorge, no tempo do fim é porque quando se levantaria o intérprete, né? Quem que é o intérprete? Micael. Isso, exatamente. Daniel 12. Isso, Daniel 12, no tempo do fim, levantar-se-á Micael, o grande príncipe. Exatamente, irmão, gratidão. Que protege o povo de algo. Por isso que quando hoje nós estamos compreendendo, é por conta que se levantou. Nem precisa falar, né, irmão, que essa palavra não é achada em lugar nenhum. Porque nós vemos notoriamente que é só nós, irmãos, que lemos dessa maneira, que compreendemos profundamente, que valorizamos a escritura de algo, como se deve valorizar. Faz o link direto de tocar a Bíblia, relação de alta taxinha. Aí você começa, aí você tem que lembrar. Você tem que lembrar de algo. Você tem que lembrar. Está entendendo? Então vai. Para. E concedeu ao seu. Vamos ler lá, irmão. Vamos ler lá. Sempre quando for falar, tem que, sabe, se não tiver na ponta da língua, abre e lê. Abre e lê, porque nós não podemos tirar nada e nem colocar nada. Então pega aqui, ó, bonitinho, ó, vai de Alcha. Apocalipse 1. Isso, o irmão falou aqui, ó, Apocalipse 1. Aí fala assim, ó, na Bíblia King James, estou lendo a Bíblia King James, porque aqui está a palavra-chave. Aí fala assim, ó, revelação de papai Yahshua Mashiach, que Yahweh lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar. E que ele, por intermédio do seu anjo, viu? Por intermédio do seu anjo,
e expressou ao seu servo e ao Hana, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Yahweh e o testemunho de Yahshua Mashiach. Viu? O anjo mostrando para Yahweh que a condição que foi nos trago nesses últimos dias, a lua refletindo a luz do sol. Por isso que fala assim, expressou, e por intermédio do seu anjo, expressou, viu? Expressou, ou refletiu, expressou, através do anjo, ao seu servo e ao Hana, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Yahweh e o testemunho de Yahshua Mashiach. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras destas profecias e obedecem às orientações, viu? E obedecem às orientações que nela estão escritas. Por quanto tempo desses eventos está? A porta, viu? Está às portas. Que faz o link com qual palavra, irmão, em Apocalipse? Portas. Qual carta à igreja? Fica mais fácil para o irmão. Laodiceia? Não, irmão. Aqui, Vou abrir lá, irmão. Quando nós pegamos a porta, eis que eu estou em tua porta e bato, está falando o quê? Está falando. Quando você... mas não é esse contexto. Porque quando você pega aqui, Apocalipse 3:8, Apocalipse 3:8, fala assim, conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar. Por quê? Porque é o escape. Entende? É o escape. Porque guardou a palavra, porque fala lá, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Yahweh e o testemunho de Yahshua Mashiach. Bem-aventurados os que leem, viu? Bem-aventurado nós que estamos lendo, bem como os que ouvem as palavras destas profecias e obedecem às orientações que nelas estão escritas, viu? Não é só ouvir, tem que o quê? Obedecer. E aqui fala, eis que estes eventos está às portas. Está entendendo? Está à porta, está prestes a acontecer. Mas aqueles que estão lendo, estão observando, estão obedecendo, vai ser o quê? Vai ser o quê, irmão Aguinaldo? Os que estão obedecendo, lendo, obedecendo a palavra, ouvindo e obedecendo a palavra. E obedecendo. Porque fala feliz. Aqui está, bem-aventurados que leem, bem como os que ouvem as palavras dessa profecia e obedecem às orientações que nela está escrita. Por quanto tempo destes eventos está à porta? Porque bem-aventurado. Porque vai escapar, irmão, porque vai se escapar. Abre lá, Apocalipse 3. Vai escapar, os obedientes vai escapar. Apocalipse 3:8, conheço tua conduta, eis que pus tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força. Mas guardaste minha palavra e não renegaste meu nome, viu? Guardaste a minha palavra, mas ele só guardou, ele fez o quê? Oi?
Praticou, obedeceu. Pois tem pouca força, mas guardaste minha palavra e não renegaste o meu nome. Forçarei os da sinagoga de Satanás que se afirmam e audi, mas não são, pois mentem. Forçarei que venham, prostrar-se aos teus pés e reconheça que te amo. Viu, amado? Que é essa que sobe apoiada em seu amado. Visto que guardaste minha palavra com perseverança. Viu? Com perseverança. Foi obediente. Foi perseverante. Também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro para submeter à prova os habitantes da terra. Viu? Aí fala assim, ó, no 11, venho logo, segura com firmeza o que tens. O que ele tem? Irmão Oswaldo. Segura com firmeza o que tem. Pai de Alcha. E isso, a fé. Por isso que fala, se tiver fé, como o grão de mostarda. Por isso que fala assim, ó, segura com firmeza o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Viu? Tome a tua coroa. Aí faz o link lá, ó. Aí que entra a condição lá, ó. Assim como eu venci, estou assentado com meu Pai em seu trono. Quem senta no trono? Rei. Está reinando com seu pai. O que o rei tem na cabeça, irmão Oswaldo? O que o rei tem na cabeça, irmão Agnaldo? É o que parece. Coroa. A coroa. Viu? Assim como eu venci, estou assentado com o meu Pai em seu trono. Viu, irmão? E isso para nós tem que ser o quê? Motivo de muita alegria e de muito temor a Yahweh. E aí você viu lá, ó, aí você volta lá em Alcha 51. E Alcha 51. E Alcha, pode colocar então, meu irmão, assim seja. Irmãos, boa noite, a paz de Alfa seja com todos. Vamos dar início aqui para o evento do YouTube. Como de costume, eu peço a vocês que mantenham os microfones fechados e façam silêncio na sala, ok? Em nome de Alfa. Número 41, irmão Shaul, 41. Boa noite a todos. Hoje é dia 2 de março de 2024. Estamos dando início à transmissão ao vivo do nosso sábado ruminar para vocês no YouTube. Queremos convidar para participar conosco e que vocês tenham uma excelente live. Em nome de Alto Machia. Assim seja. Assim seja, irmão Bruno. Assim seja, irmão Nathaniel. A paz do papai Alto Machia, seja com todos os amados irmãos. Paz de Alcha. Presente, os irmãos que estão pela live, que estão ouvindo também, independente. Deu diferença no áudio agora, irmão Bruno. Estava mais alto. Não sei o que vocês fizeram aí. Deu diferença. Será que... A paz do papai Alcha Machia seja com todos os amados irmãos presentes da live, independente também do tempo que estiver ouvindo também, né, irmãos? Irmão Shaul, não mudou o tom? Mudou? Agora ficou mais baixo?
Tá meio abafado. Dá uma olhadinha de novo. Fala de novo. Olha se melhorou. Enquanto ele estava Porque no... abaixou, tava assim. Porque tava Olha se melhorou, irmãos. Eu Melhorou. acho que tá bom assim, irmão. Acho que tá é natural daí. Assim seja. Agora melhorou. O que você fez aí diferente? Virou o celular. Aproximou mais. Virou ele. É porque estava de um jeito e Ah, virou. virou. Assim seja. Nós vamos estar invocando então em nome de Papai Yauxa. A paz de Yauxa Machia de novo. Paz de Yauxa. Para todos que estão presentes da live, dependente do tempo que está ouvindo essa mensagem, né, irmãos? A paz de Yauxa. Paz de Yauxa. Nós vamos estar fazendo invocar em nome de Papai Yauxa. Lembrando os amados irmãos, papai hoje orientou lá no refúgio a condição do invocar. Os irmãos que esteve presente lá ouviram, mas o papai nos orientou no invocar. Nós vamos falar: ó Yauxa, ó Yau, porque essa diferença de tonalidade, irmão Edcleito. Paz de Yauxa, Sião. A paz de Igreja. A diferença de tonalidade, porque quando invocamos a Yauxa, ele está mais perto. E quando invoca a Yau, com ênfase na tonalidade mais forte, porque Yau está na luz inacessível, é mais acima ainda. Por isso que essa diferença da tonalidade. Exatamente. Exatamente. Então nós vamos estar invocando em nome de Papai Yauxa. Papai amado, papai querido, gratidão, papai, pelo maná de cada dia que tu nos deste. Gratidão, papai, pela benignidade, papai, que tu tem com o teu povo, pela paciência e pela perseverança que tu tem conosco. Pedimos a ti, papai, essa noite, venha inculcar em nossa alma as tuas palavras, papai, para que o teu povo se torne ainda mais sábio, que venha crescer mais ainda, papai, tanto em graça quanto em entendimento. Pedimos a ti, papai, neste momento, para nos esclarecer ainda mais. Pedimos a ti também, papai, para restituir o nosso amado papai e mensageiro, ancião de Filadélfia. Restituir ele, papai, o terreno, o qual foi tomado dele, papai. Restitui ele, papai. Conceda a nós essa vitória, pois é para te honrar, papai, todas as coisas. Pedimos a ti essa noite, nos capacite, nos fortaleça, e pedimos a ti para repreender, papai, o inimigo, desfazer todo laço, tudo aquilo que não provém de ti. Desfaça, papai. Repreenda a enfermidade, conceda a cura ao teu povo, papai. Nos sonda, papai, e retira tudo aquilo que não provém de ti. Nos capacita, ó Pai, para que nós possamos alcançar
a estatura perfeita, a alcançar o teu filho amado. Pois o nosso prazer é habitar ao lado dele, estar junto com ele, papai. Não deixe, papai, nenhuma dificuldade, nada nos tirar de perto do teu filho amado. Mas pedimos a ti, Pai, a tua proteção e que tu possa arrancar tudo aquilo que não provém de ti, para que nós possamos prevalecer e seguir adiante, em nome de Yahshua, ó Mashiach, e assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, 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 e assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja. Assim seja, amados irmãos. Estamos começando mais uma reunião em nome de papai Yahshua Mashiach. Hoje, dia 2 de março de 2024. Em nome de papai Yahshua Mashiach, eu peço os irmãos da live estarem atentos ao áudio, em nome de papai Yahshua. Ter zelo. Eu queria que os irmãos voltassem no profeta Yahshua. Para quem não sabe, nós estamos falando no livro de Isaías. Nós estamos aqui restaurando os nomes verdadeiros, porque quando nós pegamos Isaías, nós já entendemos que significa Yahshua. Por isso que nós falamos profeta Yahshua. Porque a palavra lá em Números 6:27 fala: colocarão meu nome sobre os filhos de Israel, e eu vos abençoarei. Quando nós pegamos aqui, Yahshua 51:16, fala assim, coloca as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão. Viu? Te protejo com a sombra de minha mão. Não, Yahshua 51:16. Na Bíblia King James. Aí fala assim, coloca as minhas palavras na tua boca. Viu? Coloca as minhas palavras em tua boca. Aí nós vamos lá. Ermial 1. Quando nós está falando Ermial, nós está falando de qual livro? Irmã Tamires. Irmã Tamires. Pega aí. Vai de Yahshua, minha irmã. Isso, Jeremias. Aí nós vamos abrir lá. Ermial 1. Aqui, 1:4. Porque quando nós pegamos em Romanos, fala que tudo que foi escrito é para a nossa consolação e para a nossa instrução, e para que nós venhamos obter o que? Esperança e adquirir fé, porque sem fé é impossível o que? Agradar Yahweh, é impossível. Então a palavra, ela faz com que seja gerado dentro de nós o que? Fé. Por isso que fala, 1 multiplicou 100. Porque se tiver fé como o grão de mostarda, porque a fé do grão é compartilhada com
conosco. Somos pequenos, mas requer uma fé enorme. Ermial 1:4, aí fala assim: a palavra de Yahweh me foi dirigida nos seguintes termos: antes mesmo te modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Mas eu disse: mestre Yahweh, eis que eu não sei falar, porque sou ainda criança. Mas Yahweh me disse: não digas eu sou ainda criança, porque a quem eu te enviar, irás, e o que eu te ordenar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te salvar. Palavra de Yahweh. Então Yahweh estendeu a sua mão e tocou-me a boca. E Yahweh me disse: eis que põe as minhas palavras em tua boca. Vê, eu te constituo hoje sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar quem? A moreira. E para destruir, para exterminar e para demolir, para construir e para plantar. Viu? Porque está apontando para o filho varão. Por isso que lá fala assim, e a mulher deu à luz a um filho varão, que há de o quê? Reger as nações com cetro de ferro. Reger nós lembra do quê? Regente. Quando fala regente, quer dizer o quê? Qual que é a condição do regente? Oi? Calma, irmão, calma aí, vamos perguntar por parte. Isso foi um estudo ensinado. Vamos ver, irmã Jenny. Isso. É a condição juiz. Nós temos que lembrar, irmão, lá atrás nós aprendemos que o regente é a condição de reger até a menoridade. Ali é colocado o quê? Um regente. Mas nós sabemos também, quando você pega aqui, regente significa aqui, regente, chefe de governo durante a menoridade ou a indisponibilidade de um soberano. Viu? A indisponibilidade de um soberano. Aí ele está o quê? Regendo, comandando. Indisponibilidade de qual soberano? Isso, de papai Alcha. Por isso que nós vemos lá, venho logo, segura com firmeza o que tem. Aí nós lembramos de quem? Nós lembramos de Timóteo. Esperando a minha chegada, aplica-te ao ensino, à exortação e à instrução. Esperando a minha chegada, a chegada do soberano. Aqui fala, a indisponibilidade de um soberano. Por isso que fala lá, nós lemos ontem, aí fala lá, Yalcha 50 e quantos, irmão? Te coloquei como regente. Isso, vamos pegar lá, Yalcha 55, 4. Página 1343. Yalcha 55.
Yalcha 55:4. Yalcha 55:4. Aí fala assim, ó, com efeito, viu? Com efeito, eu o pus como testemunha, viu? Como testemunha. Aí nós lembramos do quê? Da palavra que está sendo traga nesses últimos dias. A testemunha fiel, que reflete a luz do sol. Por isso que fala assim, ó, com efeito, eu o pus como testemunha aos povos. Por isso que a palavra fala, ninguém conhece o pai a não ser o filho, e ninguém conhece o filho a não ser o pai, e a quem o filho quiser revelar. É se o filho quiser. Que é a condição que nós vemos lá, ó, da formiguinha. Que não tem chefe. A quem o filho quiser revelar. Aí fala, com efeito, eu pus como testemunha aos povos, como regente, viu? Coloquei você como regente, até a minha chegada. Por isso que quando você pega aqui, regente fala, chefe de governo durante a menoridade ou a indisponibilidade de um soberano. Viu? A indisponibilidade. Por isso que quando você pega a carta de Filadélfia, irmão, fala assim, ó, vem logo, segura com firmeza o que tem. Segura com firmeza o que tem, um cetro de ferro. Aí fala assim, assim tu chamarás por uma nação que não conheces. Se uma nação que não te conhece, acorrerá a ti. Viu? Acorrerá a ti. Aí nós vemos o sinal, os irmãozinhos vieram de longe, correndo atrás do regente, fala assim, ó, assim tu chamará por uma nação que não conhece. Se uma nação que não conhece acorrerá a ti, vai correr atrás do regente, daquele que é o que? A boca de Yahweh, a palavra de Yahweh. Está falando por Yahweh, por isso que nós vemos lá, ó. Quando você pega lá, vamos abrir. Yalcha 51:16. Yalcha 51:16. Aí fala assim, ó, coloco as minhas palavras na tua boca, viu? Coloco as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, viu? Te protejo com a sombra da minha mão. Aí nós vamos lá, sombra, que nós ia ler. Cântico 8. 1108. Viu? Estava protegido e eu já o conhecia antes mesmo dele nascer. Qual que é a palavra? Cântico 8. 1108. Cântico 8.
Aí fala assim, ó. Quem é essa que sobe do deserto apoiada em seu amado? Aí fala assim, ó, sob de baixo, a macieira te despertei, lá onde tua mãe te concedeu e te deu a luz. Viu? Mostrando, fazendo um link lá com Ermial, que fala antes, vamos abrir lá. Ermial 1. 1362. Página 1362. Aí fala que assim, ó, Ermial 1. Antes mesmo te modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saíste do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Viu? Aí aqui no 7 fala, mas Ial me disse, não digas eu sou ainda criança, porque a quem eu te enviar, irás, e o que eu te ordenar, falarás. Viu? E faz um link lá, com o filho varão, que há de reinar com cetro de ferro. Por isso que quando você pega aqui, ó, no 10, fala assim, ó, Ermial 1:10, fala, vê, eu te constituo hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e para destruir. Viu? Para arrancar e para destruir, irmão. Você vê que a palavra de Ial é clara, para arrancar. Aí nós lembramos do que? Lembramos da amoreira. Se tiver fé como o grão de mostarda, dirá a amoreira, arranca-te daqui e replanta-te no mar. Mostrando a condição daquele que foi constituído, que foi levantado, aquele que vai pelejar. E nós não vemos, irmão, em lugar nenhum, falando quem que é que está administrando essa terra. Quando nós apresentamos, irmão, quem é que está lá em cima, o povo fala o que para nós? Vocês estão doidos. Satanás não está lá em cima não, Satanás está lá no inferno. Por isso que quando você pega Apocalipse 12, fala assim, ó, sedutor de toda a terra habitada. Porque toda a terra foi seduzida, enganada, que Satanás está no inferno. Primeiro, se ele tivesse nos lugares mais profundos, não era no inferno. Por que que não era no inferno, irmã Cida? Paz de alça. Isso. Oi? Isso. Por que que não seria? Porque quando ele realmente descer para os lugares profundos, não vai ser para o inferno. A irmã, vamos deixar a irmã Leidiane. Vai, irmã Leidiane. Olha só, irmã Cida, eu perguntei, por que o povo desse mundo fala, não, Satanás está no inferno, mas ele não está no inferno. E quando ele descer, nós sabemos que, quando ele descer, for jogado por terra, aí depois ele vai descer para os lugares ainda mais profundos. Mas não vai ser para o inferno. Por que, irmã Leidiane? Tem que amplificar a pergunta para os irmãos. O inferno é lugar de ser levado quais almas? São os seres
Não. Não, vou até passar para outro irmão. Vamos ver a irmã Cláudia Zan. Ele vai ser lançado no abismo, porque é onde ficam os seres celestiais. Isso, e o inferno? O inferno é aqueles que ainda não vai se arrepender, né? Não. Vamos ver, irmão Andrezinho. Vai, irmão Andrezinho. A irmã ganhou 5. Vai, pode. Porque só depois do milênio ele vai direto para o inferno. Não, irmão. Os irmãos estão fazendo uma confusão. Não, irmão. Só depois do milênio que ele vai para o inferno? Não é. Não. Vamos ver, irmão de crédito. Pai de Alcha Sião, Pai de Alcha Igreja. Pai de Alcha. Ele não poderia ir para o inferno porque ele é um ser celestial. Isso, e qual que é o lugar que ele vai? É o abismo. Isso, porque o inferno é lugar de quem? Quem desce para o inferno? De pessoas que não é celestial, é pessoas terrenas. Essas pessoas que vão para o inferno, as pessoas que não têm esperança. Mas isso, é que não tem esperança, são descendentes de Adão. Isso. E são malignos, e eles vão para o inferno. Quem vai para o inferno é aqueles que são descendentes de Adão, que cometem pecados malignos. Esses vão para o inferno. Mas aqueles que são celestiais, as criaturas celestiais que são rebeldes, vão para o abismo. Está entendendo? Vão para o abismo. Porque, irmão, nós temos que compreender essas coisas, porque tudo, irmão, tudo, mas tudo vai ser administrado pelo povo de algo. E nós vemos que quando fala sedutor, Satanás é sedutor de toda a terra, porque ele engana a terra, deixando a entender que ele está no inferno. E já começa o erro aí, mas ele não está, ele está lá em cima. E essa palavra, irmão, essa revelação, essa verdade, partiu somente de Filadélfia, exclusivamente de Filadélfia. Nem o mensageiro de Sardes não crê até hoje. Nem ele, irmão. Ele acha ainda quem está administrando, cuidando, vamos falar, quem está cuidando de tudo é papai, mas não é, irmão. E para nós é notório, porque nós estamos sendo esclarecidos. E aqueles que são esclarecidos resplandecerão. E os que conduzem muitos à justiça, o quê? Serão como as estrelas, porque a condição tem que compreender. Como que você vai cuidar de algo se você não está à parte, se você não conhece? Não tem como. Não tem como, irmão. Viu? Aqui, ó, falando, olha, vê, eu te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e para destruir, para exterminar e para demolir, para construir e para plantar. Viu? E para construir e para plantar. Porque é o filho varão que foi colocado como regente e testemunha. Por isso que fala, vai reger com cetro de ferro. Aí você abre lá, vamos voltar lá de novo, Alcha 55. Viu? Regente é aquele que o que? Governa durante a menoridade ou a indisponibilidade de um soberano.
Exatamente, nós vemos uma representação de quem? Nós lembramos de Yalhana. Yalhana conduziu até a chegada de Papai Yahusha. Aqui, ó, Yahusha 55:4 fala assim, ó: com efeito, eu o pus como testemunha, viu? Como testemunha aos povos, viu? Aí nós lembramos lá, ó, a carta de qual igreja? Deixa eu falar aqui, irmã Silvana. A pai do Papai Yahusha. Isso, porque quando você pega lá, fala assim, ó. Quando você pega aqui, ó, vamos abrir lá, Apocalipse. Porque nós vemos que a palavra aqui, irmão, é uma profecia que está às portas para ser cumprida, tá? Prestes a cumprir. Aí fala assim, Apocalipse aqui, ó. Porque quando você pega esse aqui que está falando a carta de Laodiceia, não é o mensageiro, mas que eu estou falando aqui, ó. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: assim fala, ou assim seja, a testemunha fiel e verdadeira. Viu? A testemunha fiel e verdadeira. Aí quando você pega aqui e fala assim, ó, no 21, ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou sentado com meu Pai em seu trono. Por quê? É aquele que foi colocado como testemunha, aquele que segurou com firmeza para ninguém tomar a tua coroa. O seu pai veio, levou e ele assentou no trono. Por isso que fala: ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci, estou sentado com meu Pai em seu trono. Porque ele venceu. Por isso que nós vemos lá, ó, a batalha, Apocalipse 12. Até papai nos trazer, irmão, todo mundo era seduzido, era enganado. Até papai nos esclareceu os fatos. Que não é uma macieira que representa a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual árvore que representa a árvore do conhecimento do bem e do mal, irmão Aguinaldo? Pai de Yahusha. Pai de Yahusha. Isso, e a moreira representa qual criatura? Satanás. A moreira representa Satanás. Por isso que quando você pega aqui, ó, fala assim, ó, Apocalipse 12, 7. Irmão, isso partiu de Filadélfia. Não se ouve isso em lugar nenhum. Apocalipse 12, 7. Aí fala assim, ó: houve então uma batalha no céu. Micael e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado, e não se encontrou mais um lugar para ele no céu. Foi expulso o dragão, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Viu? Sedutor de toda a terra habitada. Porque é a condição lá, ó, que o papai falou. Olha, se você tiver fé
como o grão de mostarda, dirá a amoreira: arranca-te daqui e replanta-te no mar. Viu, irmão? Aí, vamos voltar lá. E Alcha 55. Aí fala assim, ó: com efeito, eu pus como testemunha aos povos. Viu? O anjo lá de Yalhana, que aparece para Yalhana, apresentando para ele os fatos, testemunhando. Com efeito, eu pus como testemunha aos povos, como regente e comandante de povos. Por isso que nós lembramos também de quem? De Gideão. Nós lembramos de Gideão, que era um comandante. Foi colocado como comandante de povos. Assim tu chamarás por uma nação que não conheces. Se uma nação que não te conhece acorrerá a ti. Viu? Acorrerá a ti. E nós vemos aqui, ó, os irmãos vindo de longe, correndo atrás daquele que foi colocado como e regente. Por isso que quando você pega lá, ó, vamos abrir lá, Apocalipse 12. Marca aí, regente. Com efeito, eu pus como testemunha aos povos, como regente e comandante. Aí vamos lá. Apocalipse 12. Apocalipse 12, 5. Aí fala assim, ó: e ela deu à luz um filho, um varão, que regerá, viu? Regerá todas as nações com cetro de ferro, viu? Regerá. Vai o quê? Comandar com cetro de ferro. Aí você volta lá. Até o que, irmão André? Paz de Alfa. Com cetro de ferro até que? Até o rei. Até a condição do rei. Isso, é até a condição do rei, mas também até ele finalizar o quê? A era Filadélfia? Também. Mas tem uma outra passagem que nós pegamos lá, ó. Eu te dei autoridade para arrancar e para destruir. Até o quê? Até ser arrancado lá assim. Não, irmão, calma aí. Pensa na hora de responder. Tem que falar, irmão, certo, falar. Até ele colocar o último inimigo por escabelo dos pés, colocar pelo escabelo dos pés. Aonde? Colocar o último inimigo. Quem? Satanás. Lançar Satanás por terra. Aí fala assim, ó, 55:4. Aí fala assim, ó: com efeito eu pus como testemunha aos povos, como regente e comandante de povos. Assim tu chamarás por uma nação que não conhece. Sim, uma nação que não te conhece acorrerá a ti. Que nós vemos aí, os irmãos vieram de longe, da França, dos Estados Unidos, de cada canto aqui, ó, do Brasil,
Os irmãozinhos da África, sempre conectados para ouvir a palavra. Está entendendo? Correrá a ti, por causa de Ial, teu Ial, a busca do santo de Israel. Viu? A busca do santo. A busca do santo de Israel. A busca do santo. Que santo? Qual santo, irmão? Yahshua. Papai ensinou quando o querubim estava falando santo, santo, santo. Por quê? Porque nós entendemos, vamos ver se o irmão Edcleito. Irmão Edcleito, por que nós entendemos que quando fala santo, 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 está remetendo a Yahshua? Então vou amplificar para você esclarecer mais. Porque fala só, ser de santo como eu sou santo. Por que é Yahshua e não Yahweh? Porque é impossível ser comparável a Yahweh. Isso, exatamente. Qual Yahweh? Yahweh invisível. Yahweh invisível. Exatamente. Por causa de Yahweh, teu Yahweh, a busca do santo de Israel. Viu? A busca do santo de Israel. Porque ele te cobriu, viu? Te cobriu de esplendor. Aí nós lembramos do quê? Nós lembramos da lua. Da lua sendo o quê? Coberta pelo quê, irmã Tamires? Isso, e quando fala assim, ó, porque ele te cobriu de esplendor, te cobriu de luz. Essa luz está vindo aonde? Não, te cobriu de esplendor, te cobriu. A lua reflete a luz do sol, exatamente, certinho. O sol representa quem? Representa Yahshua, certinho. Representa Yahshua, por isso que fala assim, ó, porque ele te cobriu de esplendor, viu? Te cobriu de esplendor. Aí nós pegamos lá, nós vemos lá, ó, o cavaleiro, ele estava vestido com um manto, e nesse manto estava escrito o quê? Rei dos reis e mestre dos mestres. Aí fala assim, ó, procurai Ial enquanto ele se deixa encontrar, invocai enquanto está perto. É o Ial da luz inacessível? Está falando aquele que carrega o nome de Ial. Abandone o ímpio seu caminho, e o homem mau seus pensamentos, e volte a Ial, pois terá compaixão dele. Ao nosso Ial, porque é rico em perdão. Viu? Porque é rico em perdão. Aí quando você vê aqui, ó, você vê e fala assim, ó, que fala assim, ó, procurar Ial enquanto ele se deixa encontrar. Aí nós lembramos daquela passagem de Oséias. Oséias 6, Yoshial. Aqui, ó. 6:1. Aqui, ó, Oséias 6:1, fala assim, ó, 20, retornemos a Ial, porque ele despedaçou, ele nos curará. Quando fala aqui, está remetendo a quem? Quando fala curará, aí nós lembramos de quem? Oi? Do médico.
E de qual rei? Do rei. Vamos ver, irmão Edial. Não está lembrando, não? Então vamos abrir lá. Irmão Edial. Calma aí, irmão. Aí nós vamos abrir lá para o irmão. Certo? É o rei Asa. Mas, irmão, tem que ter mais calma. Vamos lá. Segunda. Aonde que está, irmão? Segunda Crônicas? 16:6. Isso. Asa em hebraico significa o que, irmão? Edial. Asa significa médico. Ou aquele que cura. Exatamente, irmão. Porque qual que foi o feito que o rei Asa fez, irmã Tamires? Ó, levantou com a garra, vai lá. Pai de Alfa. Isso, os porte-ídolos nos lugares baixos. Certinho, irmã. Mas vamos pegar aqui, ó, 2 Crônicas 14. Abre aí, 2 Crônicas 14. Página 599. 2 Crônicas 14. Abre aí, irmãos. 2 Crônicas 14. Todos os irmãos abrem aí. Aqui, ó, 2 Crônicas 14. Aqui o Teó colocou o governo de Asa, rei de Alta. Isso, estou lendo aqui King James. Aqui, irmão Edial, ó. Lembrou do rei Asa? Porque ele que está nos curando. Por isso a necessidade, irmão, de não faltar nas reuniões. Quem precisa de médico? São os doentes. Aqueles que estão querendo verdadeiramente ser ligados à ferida. Ser reconhecido como filho. 2 Crônicas 14. Olha só para você ver, já começa assim, ó. Abial repousou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa, viu? O nome do pai de Asa é Abial. Por isso que quando nós vemos lá, irmão, fala assim, olha, deixa aqui, ó, Abial. O que significa Abial? Irmã, peraí, irmão, peraí, eu sei com os irmãos. Vamos lá, irmão, vamos ver o irmão Sandro. Oi? Abial? Abial, não, sim, Abial. Isso, sopro de algo. Irmão tá guardando a resposta lá, então falando, nossa, eu tenho... Abial significa sopro de algo. Por isso que quando você vai lá em Tessalonicenses, fala assim, olha, abre aí, Tessalonicenses, abre aí, irmão, rapidinho. Mas deixa aberto aí na Bíblia King James também. Abre na Bíblia Yalshalan. Isso, Tessalonicenses 2, 1 Tessalonicenses. Fala a página aí, irmã. Página 2060. Página 2000. Aqui, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo... Então é 2066. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Não. 2, 6. 2067. Aí fala assim, ó, agora também sabeis o que é que ainda o retém, para aparecer só a seu tempo. Pois o mistério da impiedade já age, só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém.
Então aparecerá o ímpio, aquele que o mestre destruirá com sopro de sua boca e o suprimirá pela manifestação de sua vinda. Viu? Porque quem que é o sopro de Ial? Oi? Mas nós vemos o significado de Abial. O que significa Abial? Sopro de Ial. Sopro de Ial. E nós vemos que é o sopro sai. Quem é que peleja? É o filho, a alma. Entende? É a alma, sopro. Entende? É o sopro. É a alma, por isso que fala sopro de Ial. Porque nós sabemos que Ialcha vai ser levado. Papai Ialcha vai ser levado para Ial. E Micaial? Ialcha. Então, quando fala sopro de Ial, é o que? O herdeiro, a alma. Porque é ele que guerreia. É ele que peleja. Aí, irmãos, vamos voltar lá, 2 Crônicas 14. Aí fala assim, Abial repousou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi proclamado seu sucessor em seu reinado. A nação esteve em paz durante 10 anos seguidos. Asa agiu com bondade e justiça diante de Ial, de modo que agradou, viu? Sacrifício agradável. De modo que agradou ao mestre, seu Ial. Porque aboliu os altares dos deuses estrangeiros e os cultos idólatras que normalmente ocorriam nos montes. Também despedaçou as colunas de adoração pagã. E nós vemos lá, não é tu que despedaçou Raabe? Despedaçou as colunas de adoração pagã, chamada de Azera, poste ídolo, consagrado a Astarote. Determinou ao povo de Ialda que o buscasse a Ial, mestre Ial, de seus pais, e que obedecesse a palavra, a lei e os mandamentos. Da mesma forma, proibiu os cultos pagãos que costumavam ser realizados nos lugares altos e os altares do incenso. E houve grande paz durante seu reinado. Construiu cidades fortes em Ialda, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto Ial o abençoara com descanso. Ordenou, pois, a Ialda: edifiquemos esta cidade, cerquemo-las de muros e torres, grossos portais e ferrolhos, enquanto a região ainda está em paz diante de nós, pois temos procurado obedecer a Ial, o mestre, o nosso Ial. Ora, nós o buscamos e ele nos concedeu a paz de todos os lados. Então eles construíram e muito prosperaram naquela época. Asa tinha um exército de 300.000 guerreiros, viu? Que faz um link com Gideão. Quantos que eram o exército de Gideão? Foi 300 os escolhidos, porque fala assim, Asa tinha um exército de 300.000 guerreiros de Alda, que manejava bem o escudo e a lança. Viu? Que são os 300 que manejam bem o escudo e a lança. Aí fala assim, isso, o escudo e a lança, exatamente. O escudo, que é a fé, e a lança, que é a palavra de Ial.
e 280.000 homens de Benjamim, que usavam escudo e atiravam com arco. Todos os soldados eram corajosos. Aí fala assim, Zera, o etíope, conhecido como Cuxita, decidiu atacar cidades de Alda com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou até Marecha. Então o rei Asa partiu contra Zerá, e ordenaram ao seu exército que se preparassem para a batalha no vale de Zefatá, próximo a Marecha. Oi? Maresa. Em seguida, Asa clamou a Ial, seu Ial, dizendo: ó Ial, não há ninguém igual a ti, que possa socorrer tanto o poderoso como o fraco. Viu? E quando fala que o fraco está remetendo a quem, irmã Tamires? A paz de Alcha. Exatamente, irmã, certinho. Aqui fala de papai. Porque quando fala assim, olha, não há ninguém igual a ti, que possa socorrer tanto o poderoso. Quem que é o poderoso? Ialcha. Como fraco. Viu? Porque papai socorreu tanto papai Ialcha, e também socorrerá o fraco, aquele que tem pouca força. Viu? Que aqui fala, olha, não há ninguém igual a ti, que possa socorrer tanto o poderoso como o fraco. Ajuda-nos, ó Ial, nosso Ial, pois em ti depositamos toda a nossa confiança. E em teu nome marchamos contra esta violenta multidão. Ó Ial, tu és o nosso Ial, não permitas que o ser humano prevaleça contra ti. É Ial o mestre, Ial o mestre, Ial o mestre derrotou os cuxitas diante dos olhos de Asa e perante todo Ial, e assim se pôs a fugir em desespero toda aquela multidão de etíopes. Asa e as tropas que os acompanhavam perseguiram os desagarrados, viu? Os desagarrados, Cuxita até Gerar, ou Gerar. Quando fala Gerar, você lembra do quê? Irmã Adriana. Região social, região igreja. Fala Gerar, eu lembro de Gerar. Isso. E aonde que está essa palavra? A palavra lá em Gênesis, quando fala dos poços de Gerar. Isso, exatamente. Viu? Mostrando a condição, irmão, lá de Isaac. Porque quando nós vemos lá, Isaac, ele pelejou na região de Gerara. Vamos abrir lá? Gênesis 26. Vou pegar aqui, Fala assim, 26, 20. Vamos pegar aqui 26, 19.
Gênesis 26, 19. Fala assim, ó, os servos de Isaac cavaram no vale e encontraram lá um poço de água viva. Mas os pastores de Gerara entraram em disputa com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Viu? A água é nossa. Por quê? Porque quando você vê aqui esses pastores, nós podemos remeter a eles aqui, esses pastores que se levantaram contra os pastores de Isaac. Irmã Cláudia Zani. E isso, o mensageiro de Sardes, seus seguidores. Por quê? Quando você vê eles levantaram contra nós. Quando nós achamos água. Porque fala assim, ó, os servos de Isaac cavaram. Viu? Porque são trabalhadores, não são preguiçosos. São diferentes daquele que cuida de uma vinha e deixa o quê? Deixa crescer o mato. Produzir o quê? Espinhos. Está entendendo? Porque quando nós olhamos, irmão, a diferença entre o que o mensageiro de Sardes traz pelo que nós trazemos, pelo que Ial nos revela, né? Porque nós vemos pelo nome, já começa pelo nome, nós colocamos o quê? As 7 letras e com acento. Está entendendo? E através desse zelo, nós achamos água. E fala assim, os servos de Isaac cavaram no vale e encontraram lá um poço de água, vivas. Dizendo a água, aqui ó, vivas. Mas os pastores de Gerara entraram em disputa com os pastores de Isaac. Quem está aqui desde o começo lembra a disputa, irmão, nos grupos. E Alcha é pai. Não, vocês não podem falar que Alcha é pai, porque quem trouxe os nomes foi o Romil. Se ele fala que Alcha não é pai. E nós? E Alcha é pai, sim. Está entendendo, irmão? E Isaac chamou a este poço de Eseque, pois querá-lo por causa dele. Viu? Porque é a condição do litigado, da peleja. Disputaram. Mas quando você vê logo mais à frente, eles ficaram observando de longe. E viram que Ial era com Isaac. Quando você pega aqui, ó. 26. Aí fala assim, ó, 26. Veio vê-lo Abimeleque de Gerara, com Ocosate, seu conselheiro, e Ficol, o chefe de seu exército. Isaac lhe disse, por que vindes a mim, já que me odiais e me expulsastes do vosso meio? E eles responderam, vimos com clareza que Ial estava contigo. E dissemos que haja um juramento entre nós e ti, e concluamos uma aliança contigo. Viu? Reconheceram que faz um link aqui, esses pastores. Você lembra de qual pastores? Irmão é de Ial. Lá de Apocalipse 3, fala que reconhece que o tio. Não é esse não. Não é esse. Esses pastores. Vamos ver aqui, irmão é de Ial. Quando fala veio Abimeleque de Gerara, seu conselheiro. O ponto aqui está no 28. Eles responderam, vimos com clareza que Ial estava contigo. É mais ou menos assim, vimos que é uma palavra de Ial. Eu lembro de Ial
Não. Que veio Irmã dos Júlia. Também pela carinha já não lembra. Vamos abrir lá então. Ah, você fala então, pode falar. Isso, Zacarias 11. Exatamente, achei que a irmã não ia saber não. Vamos lá, Zacarias 11. Porque mandaram ele sair de perto. Mas logo depois, eles viram que era em vão pelejar contra Isaac. Porque ele era filho de quem? De Abraão. E Abraão representa quem? Yahvé. E Abraão era pai da fé. Aí quando você pega aqui, ó, viu que eles ficaram de longe. Ia lá, infernizava Isaac. Entende? Para ver se parava. Mas Isaac não parava. Ele continuava o quê? Desaterrando os poços que seu pai tinha cavado. Não sei se é uns 78. Aí fala assim, ó. Isso. Aí aqui, ó, Zacarias 11, 10. Fala assim, ó. Tomei então, Zacarias 11, 10. Tomei então o meu bastão, benevolência, e quebrei-o para romper a minha aliança. Viu? Que eles vieram fazer o quê? Uma aliança. Viu? Eles viram que a aliança tinha sido quebrada pelos atos infrutíferos. Tomei então meu bastão benevolência e quebrei-o para romper a minha aliança. Volta lá. Marca aí aliança. Gênesis 26, 28. E eles responderam: vimos com clareza que Iau estava contigo e dissemos que haja um juramento entre nós e ti e concluamos uma aliança contigo. Viu? Aí você volta lá, Zacarias 11, 10. Tomei então o meu bastão, benevolência. Viu? Iau está sendo benevolente conosco. Quebrei-o para romper a minha aliança que concluí com todos os povos. E ela foi rompida naquele dia. E os vendedores de ovelha que me observavam reconheceram que esta era uma palavra de Iau. E eu lhe disse: se isto é bom aos vossos olhos, dai-me o meu salário, se não, deixai. E eles pesaram o meu salário, 30 ciclos de prata. Viu, irmão? 30 ciclos de prata. E Iau me disse: lançai ao fundidor esse preço esplêndido com que fui avaliado por eles. Tomei os 30 ciclos de prata e os lancei na casa de Iau para o fundidor. Viu? Mostrando a condição, irmão, daquele que é levantado no final dos tempos. Que está o quê? Desenterrando, desentulhando os poços de água. Por isso que quando você pega aqui, ó, nós vemos que o rei Asa, vamos abrir lá. Segundo Crônicas 14, 14. Fala assim, ó, 14, 14. E fala assim, ó, depois atacaram e invadiram todas as cidades que ficavam perto de Gerar,
porquanto todos os moradores destes lugares estavam com um terrível medo de Ial. E os soldados de Asa simplesmente recolheram todas as riquezas que haviam nessas cidades. Atacaram ainda as tendas dos que cuidavam do gado e levaram um grande número de cabeça de ovelha e camelos e retornaram a Ial-Shalom. Aí, quando você vem aqui no 15, lá fala o governo, Teó colocou o governo de Asa, rei de Ial. Daqui no 15 fala o reinado de Asa e a sua, aqui fala devoção, a sua entrega a Ial. Aí fala só, e aconteceu que o espírito de Ial veio sobre Azariel, filho de Oded, que foi ao encontro de Asa, e lhe declarou, ouve-me, Asa, e todo, e Alda, e Benjamim, eis que Ial, o mestre, está convosco, sempre que estáis com ele. Portanto, se buscardes, e ele se permitirá encontrar. No entanto, se o abandonardes, de igual modo, ele vos deixará. Ora, Israel passou muito tempo sem a presença do verdadeiro Ial, sem ouvir e obedecer ao ensino de um sacerdote, que nós entendemos aqui, sobre a arte do candelabro, as artes do candelabro. Cada arte representa o que, irmão? É de alça. Cada arte representa? Isso. Um regente, cada arte. Isso, um sacerdote. Nós estamos falando aqui de sacerdote. Exatamente. Sacerdote. Exatamente. Aí fala assim, ora, Israel passou muito tempo sem a presença do Ial, sem a presença do verdadeiro Ial, sem ouvir e obedecer ao ensino de um sacerdote, ao menos e também longe da palavra. Contudo, quanto em meio à sua angústia, eles voltaram seus corações para Ial, o mestre, o Ial de Israel, e o buscaram logo, foi por eles achado. Viu? Porque você vê aqui, que Azariel, o espírito que? O espírito veio sobre Azariel. E Azariel orientou quem? O rei Asa. Porque faz o link lá, com Geazi, que foi o que? Instruir quem? Qual general? Irmã Leidiane. Pai do papai Alves. Isso, Naamã. E aqui, você vê que o rei Asa foi instruído a conduzir o povo, trazer o povo para obediência. Por isso que fala assim, contudo, quando em meio à sua angústia, eles voltaram seus corações para Ial, o mestre, o Ial de Israel, e buscaram logo, e o buscaram, e logo foi por eles achado. Viu? E logo por eles foi achado. Por isso que nós estamos aqui, nós achamos Ial. Nós estamos compreendendo a vontade, os segredos. Por isso que fala, buscamos e corramos atrás de conhecer a Ial. Naqueles tempos não havia paz ou descanso, nem para os que saíam, nem para os que entravam. E quando nós vemos, irmão, realmente não tinha uma certa paz. Nós lembramos aí o tempo do Covid. Entende? Nós lembramos aí as pelejas.
Aí fala assim, ó, naquele tempo não havia paz ou descanso, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Todos os habitantes daquelas terras eram constantemente afligidos e viviam em angústia, porque as nações contra nações, cidade contra cidade, e despedaçavam. Pois Ial os castigou com todo tipo de aflição. Todavia, sede forte e confiante, e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, portanto, Asa estas instruções, aqui está exortações, instruções, e as palavras do profeta, filho de Obed-Edom, tomou novo ânimo, e se desfez de todos os ídolos cultos abomináveis que campeavam pelas terras de Alda e de Benjamim, como também por todas as cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim, e restaurou o altar de Ial, que estava diante do pórtico do mestre, que é diante a porta, a portaria. Consagrou todo Ialda e Benjamim, e convocou também os filhos de Efraim, Manassés e Simeão, que viviam entre eles, porque muitos de Israel haviam decidido passar para o lado do rei Asa. Ao concluíram que seu Ial estava com ele, reuniram-se em Ialxalã no terceiro mês do 15º ano do governo rei Asa, e naquele dia ofereceram sacrifício a Ial, o mestre do despojo de guerra, que haviam trazido 700 boi e 7.000 ovelhas. Estabeleceram solene aliança, buscar a presença de Ial, o mestre Ial, de seus pais, de todo o coração e de todo entendimento. E acordaram também que todo aquele que não dispusesse sua alma a seguir as orientações de Ial, o mestre Ial, de Israel, seria condenado sumariamente à pena de morte. Jovem ou idoso, pessoa simples ou importante, homem e mulher, juraram a Ial, o mestre Ial, em alta voz, bradando com júbilo e consagração ao som de clarins e trombeta, todos os filhos de Ial. Muitos se alegraram com este juramento, porquanto o havia pronunciado de todo o coração. O povo buscou a Ial com a mais sincera disposição de alma, e o mestre permitiu que as pessoas da terra encontrassem, e lhe abençoou com paz em suas fronteiras, porque nós vemos, irmão, que logo depois que nós disponibilizou em servir Ial de toda a alma, de todo o coração, vimos que aquietou em vista do começo. Está entendendo? Mas nós sabemos que vai haver um tempo de aflição. Por isso que fala lá, ó, te pouparei da hora da tribulação que virá sobre o mundo inteiro, porque guardaste a minha palavra com perseverança. Porque nós vemos aqui, ó, que o rei Asa, ele guardou a palavra que foi lhe dirigida, derrubando que os altares nos lugares baixos. Quando nós vemos qual os altares, irmã Daniele, que nós podemos dizer? A pai do papai Alche. Isso. Isso, os evangelhos anátemas. Está entendendo? Os evangelhos anátemas. Por quê? Porque no momento que nós destruímos, papai, juntamente com o seu exército, destruiu os evangelhos anátemas, nós vemos que os pastores, o quê? Os pastores que pastoreavam as ovelhas. E eles se rebelaram, se revoltaram contra nós. Por isso que foi quebrado o que? O bastão de benevolência. De benevolência. Aquele que não servia de toda a alma, de todo o coração, será sumariamente retirado. Porque aqui, ó, nós vemos aqui, ó, que todos fizemos um juramento de servir de toda a alma e de todo o coração.
E aqui, irmão, nós vemos aqui o rei Asa, que significa aquele que cura, ou médico. Por isso que quando nós voltamos lá, ó, já está acabando. Oséias 6, abre aí. Oséias 6. Pai de Alcha, irmã Júlia. Fala alto. Quando você leu aqui em 2 Crônicas 15:3, fala assim, ó. Ora, Israel passou muito tempo sem a presença do verdadeiro Yahvé, sem ouvir e obedecer o ensino de um sacerdote ao menos, e também longe da palavra. Isso. Aí a gente lembra lá em Micael 5:2, que fala assim, ó, por isso ele os abandonará, até o tempo em que a partilha te dará a luz. Exatamente, irmão. Pode continuar? Então o resto de seus irmãos voltará a Israel. Ele se erguerá e apacentará o rebanho pela força de alma. Exatamente. E aqui fala, ó, vinde, retornemos a Ial, porque ele despedaçou, ele nos curará, ele feriu, ele nos ligará a ferida, viu? Ele nos ligará a ferida. Viu, irmão? A palavra conectada, porque faz o link lá, ó. Quando nós pegamos lá a condição do rei Asa, que significa médico. E por isso que quando você pega aqui, ó, já está terminando. Eu queria só ler uma passagem aqui, ó. Por isso que fala buscai, aqui ó, quando você fala assim, ó. Vamos pegar aqui no 3. Ioxial 6:3. Aí fala assim, ó, conheçamos e corramos atrás do conhecer a Ial. Certo como a aurora é sua vinda, ele virá a nós como chuva, como aguaceiro que ensopa a terra. Viu? Quando fala que a aurora está remetendo a quem? Irmão de Cleito. Pai de Alcha, senhor. Pai de Alcha. Quando fala aurora, Pai de Alcha igreja, está se remetendo a papai Alcha. Isso, está remetendo a papai e Alcha. E a aurora significa o quê? A aurora significa o quê no literal? A aurora significa os primeiros raios do sol. Isso, os primeiros raios do sol. Ou seja, as primícias das primícias. Fazendo justiça aos primeiros. E aí o que nós ia ler agora? Ah, tá, Yalcha 3. Por quê? Por isso que fala, corramos. Enquanto Ial se deixa ser encontrado. Porque Ial vai tirar esse apoio. Yalcha 3 vai tirar esse apoio, esse sustento. Yalcha 3, eu vou ler aqui, irmão, na Bíblia, Almeida. Yalcha 3. Aí fala assim, ó, Yalcha 3:1, na Bíblia Almeida. Aí fala assim, ó, porquanto eis que o mestre Ial dos exércitos tirará de Yalchalã e de Alda o sustento e o apoio, todo sustento de pão e todo sustento de água. Por isso que fala, eis que vai chegar o quê? Uma fome e uma sede, mas não é de pão e nem de água, mas é de ouvir a palavra de Ial. Aí fala assim, o poderoso, o homem de guerra, o juiz, o profeta, o intérprete, o ancião, o capitão de 50, o homem respeitável, o conselheiro, o sábio, o artífice. Aí fala assim, ó, dar-lhe-ei meninos por príncipe e criança governarão sobre eles. Por quê? Porque nós lembramos lá de Laodiceia. Ó, ao vencedor conceder-lhe-ei sentar no meu trono assim como eu venci, estou assentado com meu pai. Por quê? Porque quem vai instruir, conduzir, vai ser aqueles vencedores de Laodiceia. Aí fala assim, ó,
E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. Aí fala aqui, ó, essa parte aqui no 6 que eu quero, Yaucha 3:6 na Bíblia, Almeida. Quando alguém pegar de seu irmão na casa de seu pai, dizendo, tu tem roupa? Ser o nosso governador. Tu tem roupa, e toma sobre sua mão esta ruína. E naquele dia levantará este a sua voz, dizendo, não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão, ou roupa alguma. Não me há vez de constituir governador sobre o povo. Viu? Porque é a condição, eles querendo que alguém governe, porque o apoio foi embora. Por isso que eles vão pedir o quê? Me empresta 3 pães. Assim seja, irmão. E você viu que fala aqui, ó, na Bíblia, Almeida, em Yaucha 3:7, fala, naquele dia levantará este sua voz, dizendo, não posso ser médico. 3:7. Não posso ser médico, tem pouco há em minha casa pão, ou roupa alguma. Não me há vez de constituir governador sobre o povo, porque está apontando para aquele que é médico. Assim seja, irmãos. Essa é a palavra de hoje. Gratidão, papai, por mais uma palavra. Lembrando os irmãos que amanhã é o dia do mestre. Falo para os irmãos não faltarem, irmãos, não faltarem. Em nome de papai Yaucha. Deu para os irmãos entenderem? Os irmãos da live. A paz de Yaucha. A paz do papai Yaucha, meu irmão. Eu achei muito linda aquela associação de Abial, né? Ser pai de Asa, né? Asa, que significa médico, né? Então, aquele que cura. Assim, uma associação assim muito maravilhosa, porque agora a gente entende que Abial representa Yaucha, né? Exatamente. E o filho Asa, que ele está com o rosto de dos baixos, né? Assim isso sim. É muito lindo, irmão. Isso é muito lindo. Verdade, meu irmão. Gratidão, por sua vida e por toda a igreja. Assim seja, irmão. Gratidão. Assim seja. Nós vamos estar fazendo a bênção sacerdotal. Gratidão, papai, pelo trabalho hoje no refúgio, os irmãos que foram. Que ao abençoe e conceda vitória a cada um dos irmãos. Ainda mais. E os que esteve orando e cooperando de alguma maneira, né, irmãos? Em nome de papai Yaucha. Vamos estar finalizando, irmãos, em nome de papai Yaucha. Vamos dar gratidão. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Assim seja. E Yau te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yaucha. E Yau faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Yaucha. E Yau levante a sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e, sobretudo, da salvação. E assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Assim seja. Pai de Yaucha, meus irmãos. Pai de Yaucha.